Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende de que horário que você estiver assistindo esta aula sobre trovadorismo, porque eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse período, porque afinal de contas é a nossa fundação literária, né? Então é legal a gente comentar um pouquinho sobre isso. Então, eu sou o professor Fábio, estamos com mais uma aula de língua portuguesa e literatura, no caso, literatura, sobre o que seria a primeira forma de literatura em português. Então, vamos um pouquinho de história e depois a gente vai falar sobre literatura. Bom, a gente tem que pensar que onde que se situa o trovadorismo, porque eu já expliquei para vocês num outro vídeo, eu não sei se vou conseguir colocar card, mas vocês podem procurar aqui no canal ou mesmo nos podcasts. Eu comentei um pouco sobre periodização e eu tinha dito que a gente utiliza alguns marcos para a gente se guiar e entender como que funciona a literatura. Então, a literatura medieval, no caso de Portugal, ela começa no século XIII. Assim, a gente não dá uma data exata, porque depois eu vou comentar sobre o que seria a primeira forma de literatura em português e tudo mais. Mas a gente situa entre os séculos XIII e XV. Isso acontece junto com a fundação do país, que acontece no século XIII, junto também do português se consolidar como uma língua derivada do latim. Eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente, como que o português se formou. Inclusive é uma história bem interessante, espero que vocês não durmam, espero que vocês acompanhem isso com bastante presteza. Então, para a gente começar, vamos falar então um pouquinho sobre o que foi a Idade Média, porque muito provavelmente vocês não se lembram, porque vocês deviam estar muito ocupados, não dando a menor importância para as aulas de história. Espero que, pelo menos para essa aula de literatura, vocês estejam dando alguma importância. A Idade Média ela começa quando o Império Romano ele acaba lá em 476. Esse é o período da Alta Idade Média, é quando você começa a ter uma sociedade descentralizada, porque antes a Idade Média tudo era centralizado em Roma. Um dos motivos, inclusive, pelo qual o Império Romano caiu é porque estava muito difícil de você gerenciar. Imagina um governo na qual tudo dependia de Roma, e Roma ficava lá situado na Itália, e você tinha um império que ele pegava toda a Europa que nós conhecemos, mais o norte da África. Então não dava. Num período como o século V, era muito difícil você conseguir ter comunicação entre as partes. Então esse governo centralizado deu muito errado e aí começaram a ter as invasões bárbaras, começou a ter o problema lá com os bárbaros do norte, principalmente, e aí o império se fragmentou em uma porrada de países. E o Império Romano é importante para a gente entender como a Idade Média funciona, porque uma das heranças para a Idade Média do Império Romano foram os textos escritos em latim. Então, quase toda a cultura erudita a partir do século V ainda era escrita em latim. Então, esse conhecimento ele era muito reservado aos religiosos. Então, ao mesmo tempo que você tinha um conhecimento em latim, as línguas começaram a se formar nessa época. E aí você tem a formação das línguas neolatinas, o português, que foi a última língua a surgir, inclusive, o espanhol, o francês, o romeno e uma série de outras línguas que são derivadas do latim. Além disso, você tem as línguas germânicas, você tem as línguas eslavas, todas elas vão surgindo com alguma influência do latim. E a presença da Igreja Católica, ela é muito forte porque ela é uma herança dessa idade do Império Romano. E o Império Romano ele acaba quando os turcos tomam Constantinopla, pondo fim nas cruzadas também. Que uma coisa que marcou muito a Idade Média foram as cruzadas. E isso para o imaginário medieval é interessantíssimo, porque as histórias de cavalaria que a gente conhece, elas começam a surgir no século, eu acho que se não me engano, século VIII, século IX, eu não vou lembrar exatamente qual que é o século, começam a surgir as primeiras histórias de cavalaria.
Mas surge a história do Rei Arthur, a história de uma série de autores para tentar explicar para as pessoas o que foram as cruzadas, só que, claro, de uma forma muito mais heróica. Então, os cavaleiros medievais, eles iam matar monstros, que eles representavam muito a cultura muçulmana. Então, por exemplo, quando você pensa hoje o cavaleiro matar o dragão, na Idade Média era muito para você figurativizar os inimigos, porque a Idade Média também ela vai ser marcada depois que passa o período dos bárbaros e você consegue meio que um acordo e os bárbaros vão se convertendo ao cristianismo. Você começa a ter uma cultura muito influenciada pela religião católica e pela questão das cruzadas. Então não existe medieval sem influência da religião católica, sem influência das classes sociais, que no caso eram as castas sociais, no caso a plebe, a nobreza e o clero, e os burgueses, que seriam plebeus, eles são plebeus em teoria, mas são plebeus com algum dinheiro. Isso vai começar a mudar um pouco esse panorama, essa divisão, a partir do século XVI, mas a gente vai ver isso daí quando for falar de Renascimento. Então é importante a gente entender como que a Idade Média funcionou na Europa. E aí, quais são os principais pontos dessa história medieval que nos interessam? Porque Portugal começa no que seria na chamada Baixa Idade Média, que é quando a Idade Média ela começa a mudar para alguma outra coisa. Então a gente começa com o seguinte: a tal da Idade das Trevas, que as pessoas atribuem à Idade Média, ela já está em processo de acabar agora. Você não tem mais o feudalismo com um sistema que funciona bem. Então a figura do senhor feudal começa a cair a partir do século XIII. Você passa a ter uma política menos centralizada. Então, isso na Idade Média é interessante porque esse processo de descentralização começa justamente nos senhores feudais. Então, o senhor feudal ele atribui um feudo que poderia ser do tamanho de uma vila, de uma cidade, aí depende muito do poder desse senhor feudal, e ele oferecia proteção em troca de trabalho dos aldeões. Então era dever do senhor feudal proteger. E esse senhor feudal ele era vassalo do rei. O rei dava esse pedaço de terra para ele tomar conta. Então, essa é uma forma de governar que era diferente da forma romana. Então, essa forma descentralizada, ela vai dar origem mais para frente à ideia de você ter prefeitos, de você ter governadores, só que exatamente não desse jeito como a gente está colocando aqui. Mas esse formato ele era muito mais fácil de gerenciar. Porque o rei só tinha que cuidar de questões que envolviam o reino todo. Os senhores feudais, que depois vão virar prefeitos ou governadores daqueles pedaços, eles vão conseguir gerenciar aquele pedaço e pagar o tributo ao rei. Os livros, sem exceção, eles eram feitos por manuscritos, ou seja, as pessoas copiavam na mão, igual você, aluno, quando copia lição na mão. Você que tem, a partir de uns 15 anos, você fez muito disso no ensino fundamental, aquela cópia ali, aquela coisa bem chatinha que ninguém gosta de fazer. Na Idade Média, eles faziam isso, os livros eram copiados um a mão. Não é à toa que você vai ter versões desses livros que vão divergir do original. Pensa vocês, quando vocês copiam à mão no caderno, quantas vezes vocês não erram e passam um corretivo ou alguma coisa do tipo? Na Idade Média não rolava isso não. Na Idade Média você tinha que refazer o seu trabalho ou você tinha que, na melhor das hipóteses, escrever por cima alguma coisa. Porque tinta era muito cara, papel era muito caro. Então não dá para desperdiçar, não dá para você jogar uma folha fora e refazer, e nem rabiscar. Rabiscar não era opção. A literatura da Idade Média, pelo menos nesse primeiro ponto, ela ainda é predominantemente oral, porque é um processo de formação das línguas. Quando você começa a ter uma forma escrita dessas línguas, é aí que você começa a ter uma literatura oral registrada. E depois, quando essas línguas elas amadurecem, adquirem corpo, adquirem léxico, elas começam a
se transformar numa literatura mais complexa. Então o processo é sempre esse. E começa também a ter um resgate da escolástica do Aristóteles, que começou a ser adotado muito pela Igreja Católica para fazer as pregações, para fazer os sermões. Inclusive, no período barroco, o Antônio Vieira ele vai retomar muito a escolástica aristotélica para poder explicar as coisas. Aliás, aristotélica, antes que alguém pegue pelo meu erro de pronúncia. Então você tem aqui esses pontos. Há mais coisas da Idade Média que aconteceu. Inclusive sugiro que vocês pesquisem. Mas isso é o básico que você precisa saber para entender trovadorismo. Então vamos continuar aqui e explicar mais algumas coisas. Na Idade Média, a religião tinha um papel fundamental na vida de todo mundo. Inclusive, muita gente atribui a Idade Média à Inquisição. A Inquisição ela vai surgir, na verdade, depois da Idade Média, ou em meados da Idade Média, para manter o controle por conta da influência de outras religiões, sobretudo o judaísmo. Então, o que vai acontecer aqui no Império Romano é que no período, vamos dizer assim, de decadência dele, esse império ele começa a ruir. E essa ruptura do Império Romano faz com que a religião católica se torne a religião oficial da Europa inteira. E por conta disso, as religiões pagãs vão ser perseguidas, os judeus serão convertidos ao catolicismo por bem ou por mal, muitas vezes por mal, porque eles teriam suas posses tomadas, seriam queimados ou seriam executados porque estariam praticando heresia. Então tudo gira em torno da religião católica. E por incrível que pareça, uma das coisas que a religião católica não proibia nessa época, pelo menos não nesse momento, era o casamento de padres. Isso só vai ser proibido no século XVI. 16 ou 17, acho que século XVII, lá no Concílio de Trento. Então, todos os aspectos vitais da sociedade, toda a produção artística, todas as liberdades eram regidas pela Igreja. Não por acaso, muita literatura escrita ainda era de origem eclesiástica, ou seja, as peças de teatro medieval elas eram da Igreja, em boa parte. Depois começou a se desvincular um pouco disso. As poesias do trovadorismo, que a gente vai comentar logo logo, elas fugiam desse escopo da igreja justamente porque o propósito era outro. Então, olha que interessante. Na Idade Média, a gente sabe que a religião ela tem um papel muito forte mesmo. E esse papel da religião católica ou da religião cristã, ele só vai cair a partir do século XVIII, com o Iluminismo, na qual você começa a ter um distanciamento de igreja e Estado. Agora vamos para onde interessa, que é Portugal. Portugal ele foi fundado oficialmente em 1130, 1900, já está perto da gente, 1130. E na verdade isso é uma data aproximada, porque foi entre 1120 e 1129 que ocorreram as invasões turcas na Península Ibérica, que compreende Espanha, Portugal e Galícia, que fica ali em cima, perto da Espanha. E essas invasões, elas trouxeram muitos problemas, inclusive para os regentes, porque a cultura muçulmana se infiltrou muito, ao ponto de que, para quem não conhece, para quem não sabe, o violão, que muito jovenzinho gosta de dedilhar uma legião urbana aí marota, é de origem árabe. Então, muitas coisas os árabes deixaram quando a invasão terminou, quando eles conseguiram ser expulsos. E as parte dessa expulsão deu à dinastia de Borgonha o direito àquele pedaço de terra chamado Portugal, já que eles ajudaram a livrar a terra dos mouros, dos muçulmanos, nada mais justo do que dar aquele pedaço de terra para administrar. E aí eles se consagraram como país em 1130 e passou a ser independente depois de muita briga
em 1140. Lembrando que em Portugal você não tinha ainda uma língua oficial e você não tinha um país com uma nobreza estabelecida, era tudo muito novo. Imagina que em 1130 você acabou de ter um país novo. O que você vai fazer com esse país? Aí a primeira cantiga em português, e isso daqui ele é bem controverso, porque você tem a cantiga da Ribeirinha como uma das primeiras, tem a do uma outra cantiga que também é dada como primeira, que eu até apaguei aqui da aula para não confundir muito vocês, porque essa é a que eu acho na maioria das fontes, que é a cantiga da Ribeirinha pelo pai Soares de Taveirós em 1200. Quer dizer, a data precisa também ninguém sabe, porque tem gente que diz que é 1198, tem gente que diz que é 1189, tem gente que é depois de 1200. Por que é esse problema com as datas? Porque muitas das cantigas não tinham registro. Então, você tem que pensar que as cantigas trovadorescas, elas muitas vezes nem são assinadas. A pessoa simplesmente escreve e acabou, e vai circulando. Então, estipula-se pela data aproximada que seria a cantiga da Ribeirinha dos Pai Soares de Taveirós. Então, eu vou ler para vocês uma versão adaptada dessa cantiga. Eu não peguei a original, mas vocês podem pesquisar, que não é difícil de achar. No mundo, ninguém se assemelha a mim. Enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora alva e de pele rosadas. Então, quer dizer, minha senhora é branca e de pele rosada. Quer dizer, ela era rosada e a pele dela era rosada. Quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto. Quer dizer, quer que eu pinte você quando eu te vi sem roupas. Maldito seja o dia em que levantei, então não vos vi feia. Então quer dizer, olha como que o eu lírico aqui é interessante. Ele lamenta que a mulher não seja feia, então ele passa a admirá-la justamente por isso. Ele levantou, bateu o olho nela e viu que ela era bonita. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal. E a vós, filha de Dom Paio, Moniz, parece-vos bem que me presenteis com uma guarvaia. Guarvaia é tipo uma roupa muito elegante, botada para nobreza. Pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós recebera algo, mesmo que de ínfimo valor. Então, assim, ele lamenta que nunca recebeu nenhuma atenção dela. Ele quer qualquer migalha dessa mulher que ele ama. Isso daqui a gente vai chamar depois de cantiga de amor, mas note que nessa cantiga, o que esse eu lírico ele mostra? É alguém que sofre por amor. Então diz, porque morro por vós. Quer dizer, meu amor é tão grande que eu morro. E aí, minha senhora, você quer que eu te pinte, quer que eu te retrate? Da mesma maneira que eu a vi sem roupa, quer dizer, eu estou pensando nisso até agora. Então, quer dizer, desde o momento que eu te vi sem roupa, eu fico pensando nisso todos os dias. Então, esse desespero amoroso, essa coita do amor, que a gente vai depois conversar um pouco melhor quando falar das cantigas líricas, é um sentimento que tem muito a ver com a vida no castelo, com a nobreza recém-possada e tudo mais. E aí vamos dividir a cantiga em alguns termos que eu acho que são legais. A primeira forma de literatura escrita em português, que fique bem claro, foram as cantigas. Que a cantiga não é nada mais, nada menos do que poemas feitos para serem cantados. Isso acontece porque até acho que meados de século XIV você não tinha uma cantiga que não fosse feita para acompanhamento musical. É uma ideia herdada dos gregos. Quando você pensa na lírica, lírica é algo feito para ser cantado. Então, o trovador, ele fazia músicas
junto com a cantiga. Inclusive, muitas das cantigas, nos seus manuscritos originais, têm as notações para cada trecho, para que a pessoa pudesse tocar aquilo ali. E a gente tem hoje essas cantigas reunidas nos chamados cancioneiros. São livros, são códices que reúnem muitas cantigas e a gente vai dividir em algumas. Eu vou falar um pouco sobre esses cancioneiros logo. E toda a Península Ibérica, o que inclui a Espanha, produz cantiga. Tanto é que a literatura medieval portuguesa, a literatura medieval espanhola, ela é basicamente igual, ela não muda muito. A diferença é que a gente vai ter cantigas mais voltadas para coisas cotidianas. Na Espanha, você vai ter uma preponderância de cantigas religiosas, como lá as cantigas de Santa Maria do Dom Afonso X. E elas são escritas em galego-português. É agora que a coisa começa a ficar interessante, porque não existia português nessa época. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o galego-português e aí eu explico um pouco da história da formação dele. Bora lá então falar de o que é o galego-português. Afinal de contas, a gente fala que a língua não era nem o português, era o galego-português. Acontece o seguinte: o galego é uma língua que já existia na Galícia, ou Galiza, como eles chamam lá. E em Portugal, assim como na Espanha, você vai ter uma língua que deriva diretamente do galego. Só que é o galego mais o latim. Então nós chamamos isso de galego-português, assim como em espanhol você chama de galego-espanhol, porque é uma língua de transição. É quando o latim vai deixar de ser latim para virar português. Então, é uma língua que não tem regras muito definidas, não tem uma ortografia muito bem definida, mas ela começa a surgir e começa a ser escrita em documentos oficiais. Porque, do contrário do que acontecia com os documentos de igreja, tudo que era produzido em português era produzido em galego-português. Nós chamamos isso de português arcaico também. Isso é o verdadeiro português arcaico. Porque a partir do século XVI, o nosso português já é mais parecido do que era com o do século XIII, do século XIV. Porque é uma língua em formação. Então, todas as línguas, quando elas estão se formando, elas têm um período de alguns séculos até ela adquirir um formato mais parecido com o que a gente tem hoje. Então, nas línguas que separaram do latim, o francês é a primeira língua a aparecer. Tanto que por isso que algumas coisas no francês não sofreram nem atualização. O português é a última língua a aparecer, aparece até depois do que o espanhol. A gente pega emprestado o vocabulário do espanhol, pega emprestado o vocabulário do inglês arcaico, pega vocabulário emprestado do francês, e o português então se torna uma língua com uma porrada de influências, tendo como base o latim e o galego, mais as línguas locais que já se falavam em Portugal naquela época. Se vocês imaginarem que em Portugal a gente tinha também uma série de línguas, aliás, existia uma série de línguas, vocês vão perceber que todas elas lembram português. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de línguas que influenciaram o português e depois vocês vão tentar perceber o que elas têm de semelhante e que elas mudam com relação à nossa língua. Aqui eu trouxe para vocês então um exemplo em mirandês, que é um estilo. Estilo não, né? Um idioma que existe em Portugal, também influenciando o português, como uma das línguas locais da região onde Portugal se estabeleceu. É uma canção tradicional, mas vocês vão encontrar diversas versões. A mais famosa, se vocês pesquisarem no YouTube, vai ser a do Galandum Galundaína. E se fosse numa aula presencial, eu conseguiria mostrar a cantiga com a letra para vocês acompanharem. Aqui eu vou ler um pouquinho, mas vocês podem procurar, porque a primeira linha, o primeiro verso aqui é o nome da música. Então, que no caso seria a canção Nós Tenemos Muitos Nabos. Então, eu vou ler mais ou menos como se fala isso e tentem imaginar como que isso se parece ou não com o português. Porque o mirandês é uma língua que já não se fala muito
em Portugal, embora seja considerada a segunda língua oficial do país. Então vamos lá. Nós temos muitos nabos a cozer numa panela. Nós temos muitos nabos a cozer numa panela. Não temos sal, nem unto, nem presunto, nem bitela. Mirai qual forjas, uas mais largas ou as mais gordas, uas de lhana, uas de estopa. Los chocalhos rugem, los carneiros allá van, chegando ao Rieta Cuba, los carneiros bulberan. Então, só para vocês verem como que o mirandês, até na pronúncia, ele lembra um pouco do português lusitano. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo em galego. É galego moderno, mas ele não é tão diferente assim do galego medieval. Aqui é um trecho de uma música do Luar na Lubre, que é um grupo muito famoso por cantar em galego. Também, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão achar a música Ai um Paraíso. Então, percebam bem como que é a pronúncia. Ai um paraíso nos confins da terra. Ai um paraíso ao que guiam as estrelas. Ai no paraíso nos confins da terra. Ai no paraíso ao que guiam as estrelas. Por 7 caminhos chegam até aqui. Por 7 caminhos são os peregrinos. Ai no paraíso nos confins da terra. E a cidade santa chama-se Compostela. Ai no paradiso nos confins da terra. E a cidade santa chama-se Compostela. Então, note que paraíso e paradiso, existem as duas formas no galego. É meio que isso que acontece no português medieval. Algumas palavras vão ter mais de uma forma de escrita, exatamente porque o português ainda não estava consolidado. Aí vamos falar das cantigas, né? As cantigas, elas vão ser divididas entre líricas e satíricas. No caso, as líricas são cantigas de amor e de amigo. Lembrando que as de amigo, elas vêm primeiro. Então, na nossa explicação, ela vem primeiro. E as satíricas são as de escárnio e maldizer. E ainda vão ter as cantigas religiosas, como as cantigas de Santa Maria do rei Afonso X, rei de Leão e Castela. Nessa época, Espanha não era chamada de Espanha, é chamada de Reino de Leão e Castela. Tanto que o termo castelano, que muita gente utiliza para se referir ao espanhol falado lá na Espanha, é na verdade um termo que se refere àquele que nasceu na Espanha. O termo castelano é aquele que vinha em Leão e Castela. E aí, quando eu falei para vocês os cancioneiros, nós temos 3 cancioneiros que vão servir de base para a gente estudar as cantigas. O Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e o Cancioneiro da Vaticana, que fica em Roma. Esse, inclusive, é o maior cancioneiro. E o mais interessante é que esses cancioneiros eles repetem cantigas. Só que, por exemplo, uma cantiga que seria lá no Cancioneiro da Biblioteca Nacional, a canção 200, no da Vaticana pode ser 350. Então, as numerações de registro elas mudam, mas são códices muito importantes. O que tem menos é o Cancioneiro da Ajuda, tem menos textos. O Cancioneiro da Biblioteca Nacional é um cancioneiro bastante extenso, mas o que tem mais cantiga é o da Vaticana. Uma cantiga ou outra, eventualmente você só encontra em cancioneiros específicos, mas quase todas as cantigas possíveis são encontradas na Vaticana, que é o registro maior que a gente tem. Aí vamos com uma cantiga de amigo para a gente poder começar. Também é uma cantiga adaptada para vocês poderem conhecer. Algumas não serão adaptadas, não. Algumas eu terei que fazer paráfrase, porque é mais fácil de entender com a paráfrase. Então vamos lá. Como vivo, coitada, madre, por meu amigo, cá me enviou o mandado que se vai no ferido, e por eu vivo, coitada. Como vivo, coitada, madre, por meu amado, cá me enviou o mandado que se vai no fossado, e por ele vivo, coitada. Cá me enviou o mandado que se vai no ferido, eu, a Santa Cecília de coração o digo, e por ele vivo, coitada. Cá me enviou o mandado que se vai no fossado, eu, a Santa Cecília da coragem falo, e por ele eu vivo, coitada.
Vamos dar algumas explicações aqui nessa cantiga do Martim Guizo. Vejam que você tem uma série de repetições na cantiga. Isso vai acontecer porque a cantiga de amigo ela é uma cantiga repetitiva. A linguagem é uma linguagem muito simples. Qual que é a moral dessa cantiga? Qual que é a ideia dessa cantiga? É uma mulher que vive sofrendo, então o termo coitada é aquela que sofre, o termo coito, que no caso é sofrer, coito, coitado. E aí ele vai falando diretamente para a Virgem Maria, no caso para Santa Cecília, que ela teme pelo amado dela, que é o amigo. Pois ele foi enviado, será que ele está machucado e por ele eu fico triste? Como vivo sofrendo, Nossa Senhora, pelo meu amado, pois ele foi enviado, o forçado seria enviado à guerra, enviado para lutar. E por ele eu sofro, porque sofre pelo fato dele não ter voltado. E aqui me enviou o mandado que se vai no ferido. Quer dizer, ele foi mandado e ele talvez esteja machucado. A Santa Cecília, quer dizer, eu me dirijo a Santa Cecília dizendo que por ele eu fico sofrendo. E me enviou aquele que se vai à guerra. E eu, a Santa Cecília, de coração, digo que por ele eu vivo sofrendo. Então, quem que era o público do trovadorismo? Quem que lia isso? O trovadorismo não era feito para ser lido. O que vai acontecer é que as trovas, pelo menos as trovas das cantigas de amigo, as de escárnio e as de maldizer, porque as de amor já vão ter um público diferente, elas são voltadas para a população em geral. A cantiga em si não é um texto que ela é voltada para um público específico, ela era voltada para as pessoas, porque boa parte da cultura erudita ainda residia em latim. E a maior parte da população medieval, que incluía muitos nobres, não sabia ler. Aliás, ler alguma coisa, na Idade Média não fazia muita diferença. Você tinha acesso a alguns textos, mas a maior parte dos textos que você poderia querer ter acesso, incluindo textos científicos, eram todos textos que pertenciam às igrejas. Isso só vai começar a mudar a partir do século XVI. Mas antes disso, tudo ficava em poder da igreja, tinha que pedir autorização, tinha coisa que era considerada proibida. Um filme que eu recomendo que vocês assistam, que fala um pouquinho sobre isso, é O Nome da Rosa, lá com Sean Connery. E aí nós dividimos as cantigas líricas, como falado anteriormente, entre cantigas de amigo e cantigas de amor. São as duas formas de cantiga que convivem dentro da parte lírica. Essa é considerada, pelo menos nesse momento, a parte mais nobre das cantigas. É a parte melhor das cantigas. É a parte que muitos livros trabalham. As cantigas satíricas nem todo mundo gosta muito de trabalhar, e eu vou explicar depois para vocês por quê. Mas na Idade Média, as duas grandes cantigas, as cantigas mais renomadas eram as de amigo e de amor. E, e que raios é cantiga de amigo? A cantiga de amigo é a primeira forma de cantiga a surgir. Mesmo tendo lá a cantiga lá do Pai Suave Taverós, na prática aquilo foi uma exceção. A cantiga que vai começar mesmo a pegar é a de amigo. E a cantiga de amigo, ela funciona assim. Ela mostra uma mulher que espera o seu amado voltar. Normalmente ele saiu para a guerra, saiu para tentar vender alguma coisa. E esses amantes, eles são plebeus. São sempre plebeus. Claro que quem escrevia eram homens, porque mulheres não eram alfabetizadas com frequência. Era muito raro uma mulher ser alfabetizada nessa época. Mas na Idade Média, a gente entende que as cantigas retratavam um modo de vida muito mais simples. E aqui cabe uma observação social. Neste caso, diferente do que a gente vai ver depois, a mulher já é casada, a mulher já tem um envolvimento romântico com o amado. Ela só sente saudade. Então, os sentimentos são muito mais simples. Ela não sofre demasiadamente pelo fato de que ela não é amada, ela não quer morrer. Ela sente uma saudade, uma falta muito grande desse amado. Então, quando a gente analisa as cantigas de amigo, a gente está analisando uma ideia de como que é a visão de amor para o sexo feminino.
ou que deveria ser. É uma coisa que a relação já foi estabelecida. Então ela espera que o amado volte. Então por isso que trabalha sempre com a camada mais popular. É a mulher que vai lavar a roupa no rio e vai falar: meu Deus, eu sinto saudade, sinto falta do meu amado, eu sofro porque ele não voltou. É diferente do que vai acontecer na cantiga de amigo, que vai influenciar depois do romantismo no século XIX. E essas cantigas, elas têm origem na região da Provença, na França, ou Provence, se você preferir ser mais pernóstico. Em Provença, as pessoas iam fazer as peregrinações e a cantiga era uma forma de você passar o tempo. Então, na França, os trovadores portugueses aprenderam em francês arcaico, diga-se de passagem, como fazer cantiga. E retornaram a Portugal trazendo essas temáticas. E aí, quais são as características dessa coisa chamada cantiga de amigo? Eu lírico predominantemente feminino. É claro que quando a gente falar de cantiga medieval, a cantiga de amigo é sempre com eu lírico feminino. E é sempre esse eu lírico se dirigindo a alguém que vai confessar alguma coisa, vai confessar o seu sentimento de saudade, de aflição. É quase sempre a mãe, as amigas dela, a natureza. No caso, percebam que na cantiga anterior que nós lemos, a mulher se dirige à Virgem Maria, no caso dada como Santa Cecília. Isso acontece porque vai ser sempre uma figura feminina para que vai se dirigir. Ela nunca vai se dirigir a um homem, nunca vai se dirigir a ninguém que não seja as amigas, a mãe e a natureza. O que é um pouco resquício também do paganismo que existia na Europa antes do cristianismo varrer tudo. E essas cantigas, a mulher sempre está confessando não o amor que ela sente, mas o sentimento de saudade, o sentimento de falta que ela tem da pessoa amada. E além disso, a gente tem como um caráter da própria poesia da cantiga de amigo, no caso aqui, é que ela é mais realista, mas entenda realismo dentro do que pode ser realista numa sociedade medieval, porque o amor não é uma coisa exagerada. Aliás, nada é exagerado na cantiga de amigo. Em contrário do que a gente vai ver na de amor, não existe exagero, não existe um sofrimento exagerado, uma dor exagerada. Não, é tudo dentro de um limite que a gente acredita, a gente percebe que é normal. Uma coisa que vai ser comum também é o caráter narrativo, porque as cantigas de amigo contam histórias. Então, o eu lírico, que vai ser feminino, vai justificar por que sente essa dor, por que sente triste, qual a razão disso. Então, esse caráter é extremamente narrativo. E o cenário tem uma importância muito grande, porque como é uma cantiga de caráter popular, ela vai acontecer à beira do rio, perto da floresta, no campo. Isso é para retratar a simplicidade da vida dessas pessoas. Como essas cantigas são baseadas nas cantigas provençais, essas cantigas também eram assim. E aí vai ter repetição de palavras, o paralelismo, como nós vimos na outra cantiga. Eu não vou explicar em muitos detalhes o que é o paralelismo aqui, mas pense que o paralelismo é você repetir a mesma estrutura e mudar muito pouco. E o refrão é uma estrutura que repete sempre. O refrão não deixa de ser uma forma de paralelismo, mas tem algumas particularidades. Pense no refrão de música, é parecido com isso. E vai ter uma densidade de vocabulário muito pequena, porque é uma cantiga que trabalha com pouquíssimas figuras de linguagem. Então é interessante que vocês se pautem nisso. Então, figura de linguagem não é bem o forte das cantigas de amigo. E vamos a um exemplo, e aí eu vou ler, vou explicar um pouquinho para vocês, que está adaptada para a nossa linguagem, ou seja, tira as rimas, tira algumas coisas que tem na cantiga de amigo. Filha, queria muito saber por onde anda vosso amado. Então começa aqui a cantiga com a mãe perguntando à filha. Minha mãe, quero lhe contar
quero o bem, quero estar junto dele e que não falarei mais disso. Então, já começa com o diálogo familiar, que é uma cena muito típica dessas cantigas. Então é a mãe perguntando para a filha por onde que anda o marido dela. E a filha responde que ela não quer falar sobre isso, porque é um assunto que mexe com ela. E ela continua: filha, não sei mais o que se passa, mas sempre vejo você falando com ele. E vejo você chorar e chorar. Não mais lhe aborrecerei, pois quero o bem e quero estar junto dele, e que não falarei mais disso. Então, existe alguma coisa nesse amado, nesse marido, nesse namorado, que incomoda a mãe. Porque a mãe pergunta, porque sempre que eu vejo que você fala dele, ou você fala com ele, você começa a chorar. Eu digo, eu não vou mais te aborrecer, não vou mais ficar chorando, porque eu não quero mais falar disso. Então, olha bem o refrão aí. Quero o bem e quero estar junto dele e que não falarei mais disso. Isso aí é o refrão. E aí começa, filha, queria muito saber, filha, não sei mais o que você passa. Isso são os paralelismos, porque repete a estrutura. Se negar a falar comigo, ficarei triste, mas que seja como você quiser. Eu tenho então outro conselho para ti. Eu já disse, repito, minha mãe, quero o bem e quero estar junto dele, e te aviso que não falarei mais disso. Então note que é um diálogo que a mãe quer saber porque a filha chora e a filha não está a fim de falar. Porque deve ser uma coisa muito terrível que aconteceu, uma saudade muito grande. E ela não está a fim de falar. Essa cantiga do Juan Baveca é uma cantiga de amigo que fala sobre um relacionamento a qual a mulher está com saudade, só que ela não quer comentar isso com a mãe. A mãe, dando uma de enxerida, está querendo saber mais sobre isso. E ela fala: eu vou ficar muito triste se você não falar isso comigo, mas tudo bem, se é a sua decisão, eu respeito. E ele diz: e eu tenho outro conselho para você. E aí ela fala, e antes que a mãe continue, fala: não, eu repito, mãe, quero ele bem e quero estar com ele. É só o que você precisa saber. E eu não vou falar mais sobre isso. Então o que importa aqui para ela é saber que ela sente falta, mas ela não vai falar por quê, ela não vai justificar. Agora vamos para a parte mais nobre, que é a mais trabalhosa aqui, cantigas de amor. A cantiga de amor é sempre aquela dor de não ser amado pela pessoa que você quer. Então você tem que pensar o seguinte: é o trovador que se declara como uma mulher, só que essa mulher nem sabe da existência dele e não pode saber disso. Eu vou falar um pouquinho sobre as regras do amor cortês para vocês entenderem. E existe a ideia do seguinte: o trovador, no caso, ele vai ser nobre, evidentemente, porque é uma cantiga mais da realeza. Mas ele se coloca como um vassalo. Ele é um plebeu, ele é alguém que está abaixo. Então, pelas regras das sociedades medievais, você nunca vai chegar na nobreza se você for um plebeu. Porque são mundos diferentes. Aquela história de que alguém muito pobre consegue se casar com uma princesa, ou uma moça muito pobre se casa com um príncipe, isso é história do romantismo. Na Idade Média, a questão social ela pesa. Então, o nobre, um ser iluminado, divino, acima de todas as coisas, jamais deveria se ocupar com alguém mais baixo. É claro que na prática não era bem isso que acontecia. Rolava, inclusive, muito bastardo, que eram filhos ilegítimos, nesse contexto. Mas, na prática, quem era plebeu, o máximo que conseguiria chegar em alguém de uma casta superior seria no clero. O máximo que conseguiria, e ainda por cima, no máximo, seria padre. Então, esse plebeu, esse vassalo, ele se declara para uma moça, só que essa moça não pode saber disso porque isso mancharia a honra dela. Normalmente essa moça é uma moça da nobreza, é uma moça casada. Então, esse dilema, essa dor, segue esse padrão de regras. E vamos conversar um pouquinho sobre a vassalagem amorosa.
Existe na Idade Média uma questão de que a gente chama de códigos, são códigos de conduta. Então, qual que é o código de conduta da Idade Média? Quem ama e está em uma posição social abaixo deve sofrer para isso. E esse sofrimento tem que ser um sofrimento calado, um sofrimento comedido. A poesia vai ser a única forma que você vai encontrar de colocar esse sentimento para fora. Ainda que na poesia você não possa jamais dizer para a pessoa quem você é. Isso acontece porque o chamado amor cortês, o amor de cortejamento, ele surge como substituto para as novelas de cavalaria. Então, a figura do cavaleiro, que ele era puro, inocente, ele teria um amor pela sua rainha, mas ele não poderia jamais declarar esse amor e morreria com isso para ele. Tanto que quando acontece na novela de cavalaria de se apaixonar pela rainha, ele cai em desgraça, como acontece, por exemplo, nas histórias do rei Arthur, lá com Lancelot. Então, esse tipo de construção é para mostrar a questão de como a nobreza está num lugar inatingível. E isso acontece porque na nobreza você tem códigos de conduta. Aliás, é engraçado vocês imaginarem que todas as relações sociais da nobreza são regidas por códigos extremamente rígidos. Então, você não vai poder simplesmente chegar para uma pessoa e dizer, eu estou afim de você, como vocês muitas vezes fazem. O ideal é que você vá, você chegue junto, você faça o cortejo à dama, aí a dama, se ela aceita ou não aceita, aí se ela aceitar tem que conversar com os pais, e a partir daí você cria uma série de códigos, uma série de impedimentos. O amor dentro da literatura ele é mais regrado ainda, com mais regra, porque você deseja aquela pessoa do fundo do teu coração, mas você se contenta em só observar. Você não quer que a honra dessa dama seja maculada. Então você não vai dizer quem que é. E uma das coisas que a nobreza gostava muito nessas poesias das cantigas de amor é tentar adivinhar de quem que se falava. Quando a gente chega nas poesias palacianas de fato, que é quando você abandona a musicalidade, abandona a questão de você ter que tocar para que aquilo faça sentido, a coisa se aprofunda ainda mais. E aí fica muito mais próximo das nossas cantigas assim, populares, dos nossos textos de amor. Se vocês querem um comparativo bem tolo sobre a cantiga de amor, pensa naquelas canções românticas que a pessoa fala sobre um amor que ele queria ter e não consegue consumar. Vocês devem conhecer alguma canção assim, alguma música que vocês gostem. É isso que é a vassalagem amorosa. Tanto que se chama coita do amor. Essa coita é você sentir dor, você sentir esse flagelo de não ser desejado pela pessoa amada. Tanto que a palavra coitado vem daí. Coitado é aquele que sofre a coita, é aquele que sofre por amor, é aquele que sofre o pior possível. O seu desejo como alguém que sofre a coita do amor é morrer, mas você não pode morrer, porque você ama essa mulher. E no caso, tem algumas particularidades aqui que a gente já vai conversar um pouquinho. Primeira mudança é sempre um eu lírico masculino. Então, todo o eu lírico masculino, na casa da poesia medieval. Depois, quando você pega poemas que revisitam essas estruturas, pode mudar, mas no medieval era só eu lírico masculino. Nesse caso, eu já devo ter comentado em algum momento, em alguma aula anterior, não faz muita diferença você saber quem que é o eu lírico, se é masculino ou feminino, na maior parte dos textos. Aqui no medieval faz muita diferença. Então, primeiro que o eu lírico ele é masculino, segundo que ele vai se submeter às regras para poder amar essa pessoa que nunca vai ter. Então, ele vai passar por um processo de sofrimento. O sofrimento é essencial, ele precisa sofrer. E ele nunca vai revelar o nome da amada. A amada vai se permanecer em segredo. No máximo, você dá uma pista, mas você nunca vai dizer o nome dela. E nesse momento, a linguagem começa a ficar super complexa. Por quê? No caso da cantiga de amor,
o português já está mais desenvolvido e a sociedade portuguesa também está mais desenvolvida. Você tem uma nobreza de fato constituída, você tem uma sociedade de estamentos que a gente diz que são os mais pobres, que são os plebeus, o clero e a nobreza, melhor determinados. E a cantiga de amor, ela é uma cantiga mais voltada para a corte. Então o trovador ele vai levar isso para as cortes, e a corte que é uma coisa mais complexa, que é uma coisa mais refinada. Então você passa a ter essa mudança. Ela não é tão fácil de ser entendida. A linguagem é mais cifrada. E o interessante dessa cantiga, quando a gente vai pensar sobretudo na ideia da vassalagem, é que isso revela algumas posições sociais. Então, por exemplo, a dama jamais vai falar que gosta de alguém. Em uma das cantigas você vai ver que funciona assim. Quando você pega a cantiga de amor, de amigo, a mulher fala de alguém que ela já conhece. Mas você nunca vai ver um homem fazendo isso, lamentar de saudade. Isso tem muito a ver com as posições sociais. Da mesma maneira que a cantiga de amor jamais será dita por um homem, porque não é um homem que se declara mulher. Quer dizer, não é uma mulher que se declara um homem. Jamais isso vai acontecer. E como se também alguma coisa assim muito mais forte, existe no texto original em galego-português, eles utilizam a palavra senhor para se referir à mulher. Em muitos livros, em muitos lugares, as pessoas costumam dizer senhor para, no caso, dizer que é o rei e tal, para mascarar. Não é. Senhor é um título. E no português arcaico, títulos não têm gênero. Assim como você pensa, por exemplo, na polêmica que muita gente fez de é presidente ou presidenta? É soldado ou não? Então, quando a gente pensa nisso, em português, isso permanece hoje para a maior parte das coisas, o que for título, título não muda de masculino para feminino. Então, dificilmente você vai pegar no português formal e falar, bom, porque alguém fez mestrado e seja uma mulher. Ela é mestre naquele assunto, porque é um título. Porém, no português, hoje a gente flexibiliza um pouco isso. Então, você tem mestra naquele assunto, presidenta, que já está dicionarizado, inclusive, cavaleira, sim, ela existe, tem uma cavaleira. Só que no português antigo, lá no português do século XIII, aqui provavelmente século XIV, no caso, senhor era um título. Então, era um título que podia ser tanto para mulher quanto para homem. A palavra senhora vai surgir depois, mas originalmente senhor, por ser título, vai referir a mulher, isso no galego português. Então vamos ver um exemplo aqui para a gente poder analisar e discutir um pouco sobre isso. Essa cantiga do Fernán Fernández Cogominho, ela também foi adaptada, eu fiz uma tradução dessa cantiga, e diz assim: Ai, minha senhora, brilho de meus olhos, tu que não vens, dize-me, por Deus, o que farei, já que sempre te amei? Então vamos começar a pensar aqui no primeiro verso. Minha senhora, brilho dos meus olhos. Olha a metáfora aí. O que ele quer dizer com isso, senhora, brilho dos meus olhos? Quer dizer, é ela que faz ele suspirar, ele sentir-se mais vivo, fazer os olhos brilharem. Note que esse tipo de construção você jamais vai ver numa cantiga de amigo, só numa cantiga de amor. Pois, assim que te vi, quando te vejo, morro. E note que essa cantiga ela é muito baseada na questão do ver. Isso também é uma construção com figura de linguagem. Se tu não vens, diga-me por favor, o que farei, já que sempre te amei. Então, note que ele vai apelar para o refrão e para o paralelismo, mas ele vai começar a mudar um pouco o sentido de cada um. Então, quando ele diz a primeira vez, tu que não vens, dize-me por Deus. Então, ele começa já apelando para a entidade máxima. O que eu faço, já que eu sempre te amei? Então, aí depois ele diz, se tu não vens, diga-me por favor. Então agora ele já muda. Por quê? Porque agora ele já se rebaixa, falando, eu não vou pedir para Deus, vamos pedir com gentileza, vou pedir por educação. O que eu faço já que eu sempre te amei? Então quer dizer, ele vai sentir falta dela aparecer em público. Não necessariamente que eles tenham alguma coisa. E aí ele prossegue. Eu,
que nunca servi a outra mulher, ou seja, eu que nunca fui vassalo de outra pessoa, eu que sempre estive disponível para você. Senão a senhora, e tu ainda não vens, quer dizer, eu só sirvo para você e ainda por cima você não aparece aqui para me dar uma satisfação. O que eu farei que sempre te amei? Então agora o que eu faço porque eu sempre amei a senhora? Então a ideia é, ele está esperando a mulher aparecer na janela em algum lugar e ela não aparece. Ele diz, eu sou fiel, eu espero por ti todas as vezes para você nunca vir, não me aparecer pelo menos. É aí que mora um probleminha para esse eu lírico. Agora eu vou falar de parte boa, a parte que vocês devem estar esperando, sei que é a parte que vocês gostam muito, que são as cantigas satíricas. E elas também são divididas entre escárnio e maldizer. Essas cantigas são consideradas mais baixas porque elas são cantigas mais voltadas para o povo comum. Elas não têm tanto esse apelo da corte, essa nobreza de espírito. Elas são cantigas feitas para escarnecer alguém. Ou, nas palavras de vocês, é uma cantiga voltada para zoar a pessoa, para ser engraçadão com a pessoa. E aí vamos usar a estrutura da cantiga satírica. As cantigas satíricas, elas são cantigas de humor. Nas cantigas de escárnio, procura-se muitas vezes falar indiretamente da pessoa. Então, é uma cantiga, vamos dizer assim, mais suave. É aquela brincadeirinha que não ofenderia ninguém se a pessoa não souber de quem está falando. E a cantiga de maldizer, por outro lado, é mais pesada. Imagina aquela letra de funk que vocês curtem, aquele pancadão bonito, é uma cantiga de maldizer, só que mais suave. Aliás, fazendo um comparativo aqui, o pessoal que acha que aqueles funk proibidão, aqueles funk pornográfico, são assim muito inovadores, a literatura medieval já mostrava que a coisa era muito melhor e faz essas canções de funk parecerem canções da Xuxa. Por quê? Tinha todo tipo de palavrão, tinha qualquer coisa que falava que a mulher só servia para justamente fazer sexo, se a mulher era uma prostituta e tal, as brincadeiras eram muito mais pesadas. Confie em mim. E aí vamos pegar um pouquinho mais estruturalmente desses dois tipos de cantiga. Nas de escárnio é sempre sátira indireta. Você nunca cita o nome, você utiliza muita figura de linguagem para mascarar de que se está falando. Você tem muita coisa de sarcasmo e ironia, ou seja, o tom de deboche ele é constante. Muita palavra de duplo sentido, porque você precisava mascarar o que você estava querendo dizer. Uso de alegoria, uso de metáfora. Do contrário da cantiga de maldizer, a de escárnio ela é muito mais complexa nesse sentido, ela é mais elaborada. E você nunca, nunca, jamais vai citar o nome das pessoas, mas você vai tentar deixar entender isso. Aí explicar um pouquinho sobre o que é alegoria, porque acho que muita gente nunca ouviu falar dessa figura de linguagem. A alegoria, ela é quando eu utilizo um conjunto simbólico para representar uma ideia. É diferente da metáfora, porque a metáfora é a mudança da palavra, a palavra muda de sentido. A alegoria é uma construção maior. Na prática, toda alegoria contém metáfora, mas nem toda metáfora se transforma numa alegoria. Eu vou dar um exemplo para vocês com um poema em prosa do Charles Baudelaire. Então, aguentem aí que eu vou ler com vocês e explicar como que a alegoria se transforma aqui. Tem esse poema chamado Cão e o Frasco, que vem lá do Pequenos Poemas em Prosa. Isso aqui é uma tradução, tá, do Esplet de Paris, Le Petit Poème en Prose, que é assim. Meu bom cão, meu cachorrinho querido Totó, chegue se venha respirar um excelente perfume comprado no melhor perfumista da cidade. E o cão agitando a cauda
o que é, creio eu, nesses pobres seres, o sinal correspondente a um sorriso ou riso. Aproximou-se e pousou curiosamente seu focinho úmido sobre o frasco destampado. Em seguida, recuando subitamente, com medo, latiu contra mim como se me reprovasse. Ah, miserável cão, se eu tivesse lhe oferecido um pacote de excrementos, você o teria farejado com prazer e talvez até devorado. Assim você mesmo, indigno companheiro da minha triste vida, você se parece com um público a quem não se pode jamais presentear com perfumes delicados que o exasperam, mas com sujeiras cuidadosamente escolhidas. Então, qual que é a alegoria que ele constrói aqui? Ele vai dizer que o público dele só espera o que existe mais sujo, mais pecaminoso, de mais vil na literatura que ele escreve. Se você der uma coisa refinada, uma coisa bela, uma coisa. Mas, cara, esse público vai olhar com estranheza isso. Então, a alegoria com o cachorro é para explicar isso, explicar que a reação do cachorro ao perfume mais caro é a mesma reação que as pessoas terão com a literatura mais forte, mais engajada, esse tipo de coisa. Então, isso é uma alegoria. A construção de alegoria, eu trouxe um poema do simbolismo justamente porque é onde você vai ter mais coisa. Então, quando a gente pega alegorias, alegorias são representações por meio de construção. Então, como que eu vou chegar no cachorro se parecer com as pessoas? Porque eu tenho todo um processo de construção. E o perfume seria o quê? O perfume é o conteúdo das obras, o conteúdo refinado, o conteúdo lírico. E o saco de excrementos é aquilo que não presta, é aquela coisa, sujeiras cuidadosamente escolhidas, quer dizer, eu tenho que escolher com cuidado aquilo que tem de pior na minha literatura para te oferecer. É isso que ele quer dizer com essa alegoria. E eu trouxe então uma cantiga de escárnio. Essa cantiga de escárnio vai ter uma paráfrase mais para frente para vocês poderem entender, porque eu não consegui traduzir de modo que ficasse compreensível. Então a cantiga de escárnio é assim: Verão agora dizer de uma mulher que quer o bem, que era prenhe e já crer no lhe quer per nulla ren, pero dixeu, se está assim, oi, mas não creades per mim, se não a emprenhou alguém. E digo-vos que é grande mal da questo que lhe aconteceu, caçon eu cor de leal, pero que me dão pres descendeu. Mas vedes de que pesar daquele que a foi emprenhar, de que cuidam que chafodeu. Sim, esse daqui é o mesmo sentido que você tem em português, tá, caro aluno? Note que essa palavra já existia desde o século XIII. Pero juro-vos que não sei bem este foro de Leão, capouca que cheguei, mas direi-vos unha razão. Em minha terra, per boa fé, e toda mulher que prenho é, logo lhe dizem, ten barão. Então isso foi feito pelo Afonso Henriques de Coton. Aí vamos na transcrição para vocês entenderem o que está rolando aqui. Vieram dizer-lhe que uma mulher por quem estava apaixonada apareceu grávida, no caso prenhe ali. Não quis acreditar, de maneira nenhuma, numa coisa dessas, mas limitou-se a dizer: se é isso assim, não terá sido alguém que a engravidou? Então ele questiona: será que não foi alguém que engravidou essa mulher? Aí ele vai dizer: afirma que lamenta que lhe aconteceu porque é sensato e leal, embora tenha fama de maluco. Então, quer dizer, as pessoas acham que ele é meio louco, mas ele falou alguma coisa que parecia ter razão. Lamenta ainda que a pessoa responsável pelo estado dela, ou seja, pela gravidez, então ele vai ser bem sarcástico aí, mas o tom sarcástico indica-nos que a pessoa responsável é ele mesmo. Quer dizer, ele vai dizer, eu não sei quem é tal, mas com certeza foi ele que engravidou a moça. E ele diverte-se fingindo não entender a brincadeira contida na revelação do predestado de sua bem-amada. Veja que bem-amada entre aspas. Troça baseada na insinuação de que o causador da gravidez fosse outro que não ele próprio. Então, ele começa a zoar, falando, a mulher apareceu grávida. Aí fala, não pode ter sido eu. Acho que não fui eu, foi o outro. Então, para não assumir. Então, essa cantiga era para mostrar o quê? Qual que era a crítica?
de um homem que saía com muitas mulheres e de repente uma delas apareceu grávida e ele não quis assumir isso. E não só ele não quis assumir, como ele começava a fazer piada dizendo, ah, não, foi outro, foi outra pessoa. Como imagina, eu sou uma pessoa sensata, sou uma pessoa tranquila. Então era essa crítica, tanto que não aparece o nome de quem que é que faz isso. O leão, no caso ali que fala, é o lugar onde eles se encontram. E separando aqui para vocês, a gente tem um pouco das cantigas de maldizer. O que, que ela muda com relação às de escárnio? Antes da gente ver o exemplo na próxima parte do slide. A linguagem da cantiga de maldizer é quase sempre uma linguagem muito vulgar. Então, é uma linguagem que vai ter palavrões, não vai ter no exemplo que nós vamos usar, mas aparece com frequência palavrões. Você não tem muita metáfora, muita figura de linguagem, porque a ideia é que a pessoa já entendesse que é para ela a cantiga. E essas cantigas de maldizer, elas quase sempre atacam pessoas que são conhecidas. É parecido quando a gente pensa, por exemplo, os humoristas que fazem sátira com político, com cantores, com artistas, ou com pessoas que a mídia permite que sejam conhecidos. E não utiliza, quando eu coloco não utiliza uma figura de linguagem. Na maior parte das vezes, uma ou outra sempre aparece, mas a intenção da cantiga de maldizer é justamente falar mal da pessoa, é atacar. Sabe aquela coisa que vocês conhecem muito como hater? A pessoa da cantiga de maldizer é como se fosse um hater. De verdade, ele vai odiar muito aquela pessoa, só que no lugar de atacar com palavras muito ofensivas de ódio, vai atacar com uma zoeira mais pesada. Então é isso que acontece nas cantigas de maldizer. Então, é isso que vai diferenciá-lo das cantigas de escárnio. Escárnio é indireto, maldizer é direto. Agora vamos para o maldizer, né? Um exemplo assim bem interessante da de maldizer, que a de maldizer é a mesma coisa que a cantiga de escárnio, só que é mais direta. Então vamos lá. Pois todos aborrece este jogo muito chato de mulher e marido. Pois bem me parece justo que ele traga como se fosse seu o filho de outro no colo. Então ele começa explicando o quê? Que essa coisa de eles estarem casados com marido e mulher é algo que já está dando nos nervos das pessoas. Mas não é nada mais justo, então, já que ele é assim, que ele carregue, que ele cuide de um filho que não é dele. Você vai entender por que ele está falando isso. Pois ela veste roupas tão bem feitas e ornadas e vai a cada pousada procurar algo, não por acaso, que ele traga como se fosse seu o filho do outro no colo. Então o que ele está falando? Que essa mulher ela é uma prostituta. Ela se veste bem porque ela ganha bastante dinheiro. Então ele diz, ela veste roupas tão bem feitas e tão ornadas e vai a cada pousada procurar por algo, não por acaso. Então ela vai procurar clientes. Então qual que é a história desse rapaz aqui? Ele é um rapaz que está sendo cuidado, está sendo, como que eu posso dizer, sustentado por uma mulher que é prostituta. E essas pessoas já sabem disso. Então, na Idade Média, tem que imaginar que casar-se com uma mulher assim é algo impensável. E mais impensável ainda, um homem que não sustenta a casa. Ele é sustentado pela esposa. Mas por que vai ser uma cantiga de maldizer? Olha só. Como Pero de Arruda, então, Pero da Arruda é o nome da pessoa, tem sido ajudado por sua mulher, isto parece muito estranho, pois para lhe dar tal ajuda, que ele traga como se fosse seu filho de outro no colo. Então, está dizendo que para que possa ajudá-lo, ela vai transando, vai fazendo sexo com um monte de gente. Até uma hora que ela engravida, tem um filho, agora o filho ele assume como se fosse dele para que ela continue a trabalhar. Então, isso está falando que o Pedro da Arruda, ele. Quer dizer, Pedro da Arruda, que seria Pedro no português de hoje. Então, Pedro da Arruda é um homem que está sendo sustentado por uma mulher que ela é prostituta. Essa história é real? Muito provável que sim. Que a cantiga de maldizer seja baseada numa história que realmente acontecia com esse tal Pero da Arruda.
Mas pode ser também que seja uma forma dele justamente escarnecer dele da mulher. Quer dizer, ele não trabalha, a mulher só trabalha. E como que uma mulher vai trabalhar no século XIV, século XV? É muito difícil, não existem empregos para mulheres. Então, no caso, ele vai dizer: você é um cara que está sendo sustentado por mulher, então nada mais justo que o filho que você carrega não seja seu. E também acredito que ele está dizendo: o filho que está contigo não é filho legítimo, é um filho resultante do trabalho da esposa. Então, é assim que a gente coloca a cantiga de Maldizer. É claro que as minhas escolhas foram escolhas mais suaves. Num vídeo como esse eu não vou pegar as mais grotescas que tem. Mas note que não é muito diferente de coisas que vocês mesmos falam. De pessoas que são traídas, pessoas que assumem filhos de outras pessoas, só que aqui no caso, por Estevão da Guarda, é visto como algo ruim. E mais uma vez é uma cantiga que eu adaptei do galego português. Então, depois de quase uma hora de explicação, ou até mais, a nossa aula encerra aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para todo mundo.